Neste sábado, a CUT, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e outras centrais sindicais vão às ruas do país. Na pauta, a defesa da democracia brasileira, a memória dos 60 anos do golpe de 1964, a punição contra os golpistas que tentaram impedir a posse de Lula e o fim do genocídio na Palestina. O presidente da CUT São Paulo, Raimundo Suzarte, nos fala mais sobre essa mobilização. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Gi. Boa noite, os telespectadores. Um prazer estar aqui para a gente poder estar falando um pouco do nosso ato de mobilização do Dia Nacional, do dia de sábado, de amanhã, né? Dia 23, amanhã, que nós vamos estar realizando no Brasil inteiro. Perfeito, Raimundo. Explica um pouco para a gente, né, por que defender a democracia, para defender a democracia, os movimentos sociais e populares precisam estar nas ruas. Qual que é o peso político disso? Bom, primeiro é uma honra estar aqui, Gi. A gente tem uma grande dificuldade na mídia nacional a gente poder discutir a democracia, né? Porque quando a gente discute o golpe de 64, ele está sempre maquiado. Então é muito importante para a gente estar discutindo a democracia, e aí a gente vê a partir dos atos do dia 8 de janeiro, né, que foi a tentativa do presidente Lula não tomar posse. Então, para a gente é muito importante a gente ir para as ruas, lembrar as vítimas do golpe de 64, né, foram muitas pessoas mortas, muitas famílias que ficou sem seus entes queridos, e a gente relembrar e defender a democracia. E eu vi o companheiro João Carlos falando aqui da Palestina, e aí a gente vê o presidente de Israel falando que vai atacar novamente, independente do apoio ou não dos Estados Unidos, e a gente sempre tem o apoio dos Estados Unidos. Então, portanto, é muito importante para a gente, nesse dia 23, estar na mobilização nacional em defesa da democracia, dos direitos humanos, em defesa contra o genocídio em Israel. Então, nós vamos estar no Largo São Francisco a partir das 14 horas, nossa concentração, Gil. Raimundo, por que a punição, né, dos golpistas do 8 de janeiro está diretamente ligada ali à defesa da democracia? Olha, Gi, a democracia é extremamente importante e a gente tem visto as células nazistas que têm cada dia mais aparecido, principalmente no estado de Santa Catarina. Então, defender a democracia, posicionar e fazer com que a juventude entenda a importância de defender a sua democracia, a liberdade de você ter os seus atos políticos a favor ou contra o governo, é extremamente importante. Nós, sindicalistas, vimos no governo Bolsonaro, principalmente, a dificuldade que a gente tinha de usufruir do direito da democracia, que era de lutar pelos nossos direitos. Então, os jovens precisam entender que é extremamente importante. Sem sindicato não existe direito e sem democracia não existe direito. Raimundo, é sempre importante lembrar que mulheres, crianças, trabalhadores, a classe trabalhadora tem sido morta em Gaza, né? Por que é importante essa solidariedade dos trabalhadores brasileiros aos palestinos, né, contra o genocídio que tem acontecido em Gaza? Então, quando a gente teve o golpe militar no Brasil, a gente teve os nossos guerrilheiros, as pessoas que resistiram, teve muito apoio internacional. Na verdade, né, a gente resistiu a um golpe militar. O que nós estamos combatendo é o genocídio que está acontecendo em Israel. Israel não tem o que Israel está fazendo com a Palestina. A Palestina não tem força naval, não tem exército, não tem tanque, não tem avião. Então não existe guerra. O que existe é um povo massacrando um outro povo para tomar o seu território, que é o que Israel tem feito. Então o que a gente quer mostrar é que não há uma guerra, há um genocídio para tomar o território do povo palestino que vem sido permanentemente tomado. Uma guerra é quando você tem um enfrentamento de duas forças armadas, tá certo? E no caso de Israel e Palestina não existe
um confronto diferente de Rússia e Ucrânia, que, independente, que a gente não vai discutir aqui, há uma guerra porque existem duas forças armadas que conseguem se confrontar. Diferente de Israel, que não há nenhuma força armada, não exército, não há força naval, não há força aérea. O que há é um genocídio do governo de Israel, e agora ele está usando uma arma que é a pior de todas dos seres humanos, é a fome. Ele está matando o povo da Palestina, principalmente crianças e mulheres, como você citou, pela a fome. A pior crueldade do ser humano é tirar o direito da pessoa a ter água e alimentação. Muito bem, Raimundo. É amanhã o ato, né? Pela manhã, concentração no Largo São Francisco. Movimentos sociais, trabalhadores nas ruas, de onde, aliás, nunca saíram. Muito obrigada pela entrevista, Raimundo. Hoje não é de manhã, é à tarde, a partir das 14 horas no Largo São Francisco, em frente à faculdade. A partir das 14 horas. Obrigada pela correção. Então, a partir das 14 horas, a concentração no Largo São Francisco, amanhã. Muito obrigada pela entrevista.